Esse é o canal Química com K e hoje vamos resolver as questões de Química Orgânica do Enem 2019. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais: a bichina, presente no urucum, o licopeno, presente no tomate, e o beta-caroteno, encontrado na cenoura e na laranja. A pergunta é: a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de... Então, o que nós temos que observar? O que tem em comum nas 3 estruturas e se o que tem em comum vai ser responsável pela cor desses compostos. Então, vamos olhar as alternativas. B. Cadeia ramificada. Todas as cadeias apresentam ramificação. Mas será que apenas apresentar ramificações é o suficiente para uma molécula orgânica apresentar cor? Todas as moléculas orgânicas com ramificação são pigmentos? Essas cadeias apresentam ramificações, mas não são pigmentos. Então, nós descartamos a alternativa B. Átomos de carbonos terciários são aqueles que fazem ligação com 3 outros átomos de carbono. Quando a gente vai classificar um carbono em primário, secundário, terciário, quaternário, as ligações com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio não contam, contam apenas as ligações entre carbonos. Então, o carbono terciário é aquele que faz ligação com 3 outros átomos de carbono. As 3 estruturas apresentam átomos de carbono terciário, mas será que apenas esse fator já é o suficiente para um composto ser colorido? Não, não basta ter um carbono terciário para um composto ser colorido, ser um pigmento. Então, apesar de ser uma propriedade comum às 3 estruturas, não é essa propriedade que confere cor aos compostos. Então, nós descartamos a alternativa C. D. Ligações duplas de configuração cis. São aquelas em que os iguais estão para o mesmo lado. Então, aqui, cada carbono da dupla está ligado a A e a B. Os iguais estão para o mesmo lado. Configuração cis. Aqui, os iguais estão em lados opostos, configuração trans. Também pode acontecer de não termos 2 pares, mas de toda forma, iguais para o mesmo lado, configuração cis. Iguais em lados opostos, configuração trans. Mas aqui está até fácil identificar se a configuração é cis ou trans. E nesses compostos que foram representados aqui, como que a gente faz para identificar? A gente tem que lembrar que nessa forma de representar as cadeias orgânicas, as ligações com o hidrogênio ficam escondidas. Então, esse carbono está fazendo 3 ligações, mas, como todo carbono tem que fazer 4, a 4ª ligação é com o hidrogênio. A mesma coisa para o outro carbono. Então, olha só, iguais em lados opostos, configuração trans. Então, essas ligações duplas não têm configuração cis. Portanto, nós podemos descartar também a alternativa D. E. Átomos de carbono de hibridação sp3 são aqueles que fazem apenas ligações simples, têm geometria tetraédrica, como este carbono aqui e todos esses outros. Mas será que apenas
uma cadeia apresentar carbono que faz ligações simples é o suficiente para um composto ser colorido? Não. Se fosse assim, todos os alcanos seriam coloridos, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, nós descartamos a alternativa E. Nos sobra a alternativa A, cadeia conjugada. Quando uma cadeia apresenta ligações simples e duplas intercaladas, chamamos de cadeia conjugada. Mas o que isso tem a ver com a cor? A luz visível é uma parte do espectro eletromagnético em que os comprimentos de onda são identificados como cor pelos nossos olhos. Então, fora dos limites do visível, como nas ondas de rádio e nos raios X, não ocorre interação com a nossa visão. Então, não são geradas cores e imagens no nosso cérebro. Com a incidência de uma luz branca, como a luz do Sol, uma parte dessa radiação é absorvida e o que não é absorvido será emitido. Se a luz emitida, se essa radiação emitida tiver o comprimento de onda da cor vermelha, nós enxergaremos vermelho. Se essa radiação, se essa luz emitida tiver o comprimento de onda da cor verde, nós enxergaremos o verde e assim por diante. Então, dependendo da conjugação da cadeia, dessa forma como as ligações simples e duplas estão intercaladas e de quantas duplas e simples intercaladas a gente tem, a absorção e a emissão vai acontecer num comprimento de onda de uma determinada cor, em um comprimento de onda específico referente a uma determinada cor. Então, a bichina e o licopeno emitem no comprimento de onda da cor vermelha e o beta-caroteno emite no comprimento de onda da cor laranja. Então, confirmado. Alternativa A, cadeia conjugada, é a resposta correta. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Então, o óleo cru, aquele que foi apenas extraído, o processamento dele é chamado de refinamento do petróleo. E é uma operação bastante complexa que começa com a separação do óleo cru em várias frações pelo processo de destilação fracionada. Os constituintes com menor temperatura de ebulição são destilados primeiro e recolhidos na parte superior da torre, que são aqueles de cadeias menores ou menores massas moleculares, e seguidos progressivamente por aqueles com maiores temperaturas de ebulição, cadeias maiores de maior massa molecular. Agora, o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos está relacionado com as forças intermoleculares, as interações atrativas, e também, de certo modo, com a massa molecular. Olha essa tabela. Até o butano, esses hidrocarbonetos são gasosos em temperatura ambiente. A partir do pentano, eles são líquidos, e a partir de 18 carbonos na cadeia, eles são sólidos. Então, conforme o número de carbonos na cadeia vai aumentando, consequentemente, a cadeia e a massa molecular também aumenta, assim como está aumentando a temperatura de ebulição. Então, as forças intermoleculares são mais intensas. Quanto maior a temperatura de ebulição, mais intensas são as atrações intermoleculares, são as interações intermoleculares. É mais difícil separar as moléculas que estão atraídas
mais intensamente. Por isso, a temperatura de ebulição é maior e é necessário mais energia para separar essas moléculas. Portanto, a resposta certa é a alternativa D. As forças intermoleculares são mais intensas. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politerefitalato de etileno, gera o terefitalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. O composto A, representado no esquema da reação, é o... Bom, transesterificação, para quem não lembra ou para quem não viu, é uma reação entre um éster e um álcool que forma um outro éster e um outro álcool. Vamos ver um exemplo simples primeiro. C-O é o grupo funcional do éster. OH é o grupo funcional dos álcoois. Esse grupo OCH3 do éster sai e o álcool se liga na carbonila, formando um novo éster. Então, o álcool, sem o hidrogênio, se ligou na carbonila. Formou-se um novo éster e um outro álcool. O OCH3 formou um álcool. Comparando com o esquema da reação que foi dada, a gente já tem o éster e já tem os produtos. O que está faltando? O reagente A, que deve ser então um álcool. Das alternativas que foram dadas, o único álcool é o metanol. Então, a alternativa correta é a letra B. Mas, e se fossem dados outros álcoois nas alternativas? Como que a gente ia chegar no metanol? Vamos observar a estrutura do produto, o terefitalato de metila. O terefitalato de metila pode ser reescrito dessa forma: C-O, OCH3, OCH3. Isso significa que este grupo OCH3 do éster veio de um álcool. O grupo OCH3, aquele que está ligado na carbonila, é proveniente do álcool. Então, o álcool que deu origem, o álcool que participou da reação, só pode ser o metanol. Então, nós também chegaríamos na resposta metanol. Bom, essas foram as questões de orgânica do Enem de 2019. Assistam os outros vídeos com a resolução das outras questões e, claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho para saber na hora quando tem um vídeo novo. Até lá!